Continuando, tudo bem, pessoal? Olha, tinha mostrado na última aula sobre a vista anterior do joelho sem a cápsula articular, onde podemos observar aqui o fêmur superiormente e inferiormente a tíbia, a articulação tíbio-femoral. Note-se que essa articulação os ossos estão fletidos ou flexionados a 90 graus. Do outro lado, uma vista posterior, os mesmos ossos estão estendidos. Então, é o joelho em extensão e aqui o joelho em flexão. Aqui, logicamente, foi removida a patela juntamente com as estruturas que aprendem na articulação. Eu tinha falado, então, os ligamentos cruzados, o posterior aqui e aqui o cruzado anterior. O cruzado anterior, ele passa aqui do côndilo, da face interna do côndilo lateral do fêmur e se insere na superfície entre as duas faces articulares dos côndilos tibiais, na área chamada área intercondilar anterior, na tíbia. Esse é o cruzado anterior. Já o cruzado posterior, ele se origina desse côndilo medial, da face interna, e se insere na área intercondilar posterior lá atrás. Então, cruzado posterior. Esses ligamentos cruzados anterior e posterior são ligamentos importantes para a estabilidade da articulação do joelho, não só de manter unidos esses ossos, mas de limitar movimentos. Por exemplo, o movimento rotatório é impedido, por exemplo, a rotação medial é impedida por esse cruzado anterior. A rotação medial da tíbia, né? E bem como da tíbia em relação ao fêmur. E é importante também salientar que o cruzado anterior, ele impede o deslocamento posterior do fêmur em relação à tíbia. Já o cruzado anterior impede o deslocamento posterior, anterior do fêmur, cruzado posterior, impede o deslocamento anterior do fêmur sobre a tíbia. Esses movimentos, então, quando ocorre esse tipo de movimentos, que é a ruptura desses ligamentos, ocorre aquele sinal de gaveta também, em que a tíbia se torna mais avantajada para frente ou para trás. É notável também os meniscos, menisco lateral, aqui voltado para a fíbula, né, para o lado da fíbula, e o menisco medial logo acima do côndilo também, côndilo medial da tíbia. Então, côndilo lateral da tíbia, menisco lateral. Repousando sobre o côndilo medial da tíbia, o menisco medial. Entre os dois meniscos, o ligamento transverso do joelho unindo os dois meniscos. Então, são ligamentos intracapsulares, os dois cruzados, o LCA e o LCP, anterior e posterior, e o ligamento transverso do joelho. E agora ainda dá para ver, nesta vista também dá para ver os ligamentos colaterais. Os colaterais, eles reforçam a cápsula da articulação do joelho, o colateral lateral ou fibular, que está aqui lateralmente no joelho, e medialmente no joelho, colateral tibial. É um detalhe. O colateral fibular, ele é extracapsular, porque ele não se fixa diretamente à cápsula, ele sim está unindo epicôndilo lateral do fêmur à cabeça da fíbula, e não está aderido à cápsula articular. Então não é um ligamento ou melhor, um ligamento capsular. Já o colateral tibial, ele tem uma parte mais extracapsular, mas uma pequena parte capsular, que é justamente essa porção aqui onde se fixa ao menisco medial juntamente com a cápsula. Esse detalhe é importante porque se observarmos o movimento desses dois meniscos, o medial lateral, veremos que o medial quase não se movimenta, ele se movimenta muito pouco por causa dessas fixações. Além disso, o cruzado anterior também se adere uma parte ao menisco medial. Nesta vista posterior, então, teremos
novamente os meniscos que eu mencionei, medial e lateral, e os côndilos femorais vistos aqui. E o que é importante é que essa região entre os dois côndilos, que se vê bem nesta vista, chamada de fossa intercondilar. Fossa intercondilar. Então é onde se dá o cruzamento dos dois ligamentos cruzados, onde um passa na frente do outro, né? Cruzado anterior e o cruzado posterior. E se nota também uma extensão aqui, uma porção de um ligamento que se prende ao menisco lateral, a ponta posterior do menisco lateral, e se adere lá no côndilo medial do fêmur internamente. Então é chamado ligamento menisco femoral posterior. Ele é acompanhado de um anterior, mas aqui não é visto, porque só com a remoção desse ligamento cruzado posterior, o ligamento menisco femoral anterior é visível. Então nota-se que o menisco lateral ele tem mais movimento que o medial, só que aqui o movimento é limitado pela presença desse menisco femoral posterior. Não está presente em todos os joelhos esse menisco femoral posterior, ele é inconstante. E o ligamento, novamente, o extracapsular, que é o colateral fibular. Esse ligamento colateral fibular, nota-se que ele é atravessado por um tendão de um músculo chamado poplíteo, que é um músculo intracapsular. O tendão dele é intracapsular. Como foi removida a cápsula articular, tem outros detalhes aqui não são visíveis. Então, o que nós notamos? Na vista anterior, com a cápsula articular, teremos a patela, os retináculos, que eu já tinha mostrado anteriormente, os dois retináculos, o retináculo lateral e o retináculo medial, onde estão indicados por essas setas, que dão estabilização aos movimentos da patela. E ligamento da patela aqui também. Logicamente, os músculos quadríceps femoral foi removido uma boa parte, dá para se ver uma parte dele aqui, os músculos da perna também. E na vista posterior do joelho, é possível ver pequenas porções da membrana sinovial formando bolsas com estruturas fechadas com líquido sinovial no seu interior. Aqui uma bolsa abaixo no músculo que se insere aqui, né, da coxa, e outra bolsa embaixo da inserção de dois outros músculos da coxa. Ou melhor, os músculos que estão aqui presentes foram removidos, a cabeça medial e a cabeça lateral do gastrocnêmio, com uma bolsa sinovial em cada ponto aqui, né? Sob a origem desses músculos. O músculo que eu mencionei, o poplíteo, também foi seccionado aqui, olha. Ele cruza a articulação do joelho e tem um sentido oblíquo. Esse músculo aqui ele está localizado nesta região chamada fossa poplítea. Aqui também tem a face poplítea do fêmur, então estrutura posterior do joelho, estruturas posteriores são poplíteas. E para destacar que a cápsula forma também ligamentos capsulares importantes chamados de poplíteos. Vamos mostrar na próxima figura também. Então, quais são esses poplíteos? É o poplíteo oblíquo, poplíteo arqueado. Então, em vista posterior da articulação do joelho. São os principais ligamentos capsulares nesta vista. Aqui observa-se também a remoção do ventre do músculo poplíteo e do ventre dos dois gastrocnêmios, os músculos da panturrilha, que serão vistos na aula de sistema muscular, na miologia. Se nota também em vista de perfil, vista lateral do joelho em extensão, o ligamento colateral tibial, que une o epicôndilo medial do fêmur e desce até abaixo da extremidade proximal da tíbia, onde ele se insere. O ligamento da patela, já comentamos sobre a origem e inserção desse ligamento. E aqui, quando se faz a flexão do joelho, esses ligamentos sofrem um estiramento. E se nota que o colateral tibial ele está aderido também ao menisco medial e a cápsula, que foi em grande parte removida daqui.
Em vista superior do menisco, os mesmos meniscos aqui avermelhados. Olha, o menisco medial parece uma letra C, né? Com as pontas bem abertas. Aqui o ligamento menisco tibial, anteriormente, posteriormente não é visível, está presente. Os ligamentos cruzados foram removidos com a saída do fêmur, nessa vista superior. E aqui o menisco lateral, que é mais fechado, é uma letra C invertida e mais fechado, né? E que tem mais mobilidade durante os movimentos do fêmur e da tíbia. Uma parte do ligamento colateral tibial, importante, esse ligamento ele está mais achatado, e o colateral fibular, esse pedaço que foi removido daqui. Esse colateral fibular, ele está inserido, logicamente, na cabeça da fíbula, que em latim é perônio, né? Ou antigamente chamado de perônio. Então, que se observa que os cruzados se inserem nas áreas intercondilares anterior e posterior. Entre essas duas áreas, existe uma eminência, estrutura óssea, chamada de eminência intercondilar. Aqui não está muito bem visível. E na próxima aula, então, trataremos já da articulação do tornozelo, no esqueleto do pé, o esqueleto podálico. Depois então começaremos pela vista medial dessa articulação, depois pela vista lateral. Até lá, pessoal, um abraço, fiquem com Deus.